So today I'm actually going to talk on the challenges of Ayurveda treatment and solutions. Um, Ayurveda has been well known among one of the prime modes of treatment now. But at the same time, when it comes to an extensive treatment and also to understand on the basis of how it works, there has been quite a lot number of queries. And so let's ponder on them. Bom, hoje a doutora vai falar sobre os tratamentos com Ayurveda e os seus desafios, pois hoje em dia o Ayurveda é reconhecido como uma das grandes possibilidades, soluções em tratamentos. Porém, quando há necessidade da compreensão da base, ainda há muitas questões. Então é sobre isso que ela vai falar hoje. Ayurveda is a science which has been dealt like it has been nearly for 5,000 years, it has been practiced worldwide. But at the same time, it is a wonderful documented scripture and it is hardly we have not gone into the depth of the real knowledge. So why? We're just going to actually see what are the problems that we are actually facing and try to solve at least a few so that we try to take up the real knowledge to the people who demand it. Certo, então o Ayurveda é uma ciência já antiquíssima, né, que existe há mais de 5.000 anos. Porém, hoje, né, em dia, nos nossos tempos, há muitos desafios pela falta do conhecimento profundo dessa ciência, porque envolve, é uma cultura, também está dentro de uma cultura antiquíssima. Então, hoje ela vai falar sobre esses desafios. Okay. If you look into Ayurveda, it is actually taken in a very serious manner in the whole world itself, because you can see the way ahead. This graph actually represents that Ayurveda at a commercial market is growing at a CAGR. That's actually a ratio which actually says how much percent are we growing, and it is nearly 15 to 16%. That means that the whole world is looking at Ayurveda in a serious concern. Bom, então hoje o Ayurveda está ficando cada vez mais conhecido, porém, né, essa questão que ela falou anteriormente, culturalmente, há necessidade de aprofundar esses conhecimentos, porque nem todo mundo sabe desses pequenos detalhes, e isso acaba se tornando o desafio nos tratamentos. Okay. It actually started with just a market. It started as a small market, and then now it is growing billions. At the same time, the improvement of the healthcare is that even the insurance claims, everything has been becoming inclusive in Ayurveda treatment. So every time Ayurveda was looked down, but now it is actually opening up avenues. So this is a beautiful spread. Bom, ela está dizendo também que hoje em dia o Ayurveda é considerado em tratamentos diversos, né, de bem-estar, que isso se tornou um mercado, né? Então, que é ótimo, porém, por conta desse mercado que está cada vez maior, existe a necessidade de ter esses cuidados, essa atenção. Okay. Now, if you see that during the period of COVID also, there has been a very tremendous challenge that came to Ayurveda also, wherein we also needed to stay in the real market of medicine. And at the same time, we were able to tremendously also give that effort and find that Ayurveda helps in a much, much better way. Bom, então, nesse mercado que existe, que é fantástico, cada vez mais ela percebe que as pessoas procuram esse conhecimento, procuram incluir esse conhecimento e é necessário trazer esses pontos.
Okay, WHO was always looking down on Ayurveda, and every time I remember Krishna Kumarji had actually fought with WHO for the ICMR project for rheumatoid arthritis in 1973. But now it has actually opened up the venue that they have opened up traditional medicine in India as a global center. There's a global center that's been opened for that, and that is actually an opening which came after the COVID rise. So must be the difference is that even in COVID, a new viral infection also, seeing our potential only, this has actually come out. So we appreciate actually the establishment so that even the better healthcare can go to the masses. Certo. Então, que desde nos anos 70, quando isso começou a ser falado, não havia uma regulamentação, né? E aí também com a chegada da tecnologia e da internet, essa regulamentação começou a ser falada, começou a ser trabalhada, e isso é muito importante. Então, que é muito bom que exista, né, o estabelecimento dessas regras, dessa regulamentação, porque, como ela já tinha falado, cada vez mais essa ciência é espalhada, é conhecida pelo mundo. Okay, you can also see the next line that actually shows maximizing the potential of traditional medicines through modern science and technology. That literally means that we are to blend with, or we have to join hands with other disciplines of research and medicine and come together to improve our traditional knowledge and at the same time improve the potential of it, so that the absorption or assimilation of the material takes place at a very quick pace, so that the effect is tremendous. Bom, ela está dizendo que, além do Ayurveda, existe o compartilhamento, né, de outras ciências, outros recursos de pesquisa também, e que conforme a medicina, né, a ciência, une essas informações, existe uma melhora, né, do conhecimento, da aplicação também desses conhecimentos, e aí é possível ver a evolução nos tratamentos. Okay, you can see this is actually like when a new disease came also, the people in Ayurvedic field did not have any difficulty. They actually came up with a system management approach, because in Ayurveda everything is inclusive. We can actually look into, from the perspective of Ayurveda, every disease can be studied in the same concept, because the concept is what is very important in case of Ayurveda. It is not about one medicine or two medicine that actually works on it. But at the same time, if the concept is very clear and crystal clear, then you have the path in which the medicines can be laid. Bom, e ela diz que, para o Ayurveda, por exemplo, não importa se há novas desordens, né, novas doenças, porque o importante é conhecer o conceito dessa ciência, dessa cultura, né? E que o Ayurveda é muito inclusivo. Então, seja qual for a desordem, né, a desarmonia na saúde, a doença, o Ayurveda vai tratar a partir dos princípios, do conceito. E por isso ter esse aprofundamento no conhecimento é tão importante. Okay. And you can see in this is actually a paper which has been published during the COVID pandemic. The stalwarts of Ayurveda from different corners of the world have come together to make this paper, because the ultimate idea of this was to give the effective sharing of knowledge to the public. So that is how we can actually work it out when you have a pandemic or any kind of infection or any kind of disease which is actually new, which has not been mentioned in the classics. Bom, então ela está citando que esse documento que ela, né, vai compartilhar, ele foi escrito, foi gerado durante a pandemia como um documento mesmo, né, de estudo, mostrando que a evolução de certas condições, elas podem ser tratadas de diferentes formas. E existiu uma coleta de vários lugares, diferentes lugares do mundo,
para fazer essa pesquisa e esse documento. Ok. Doctor? System, why should we have so much type of healthcare? Because we are actually living in a society wherein the healthcare needs never end. So it is very important that any Ayurveda practitioner should also be equipped enough to meet the challenges that they require in an urban and a rural society. Bom, então ela diz que a ciência, né, a ideia do bem-estar, ela não deve acabar nunca. Então, que todo praticante de Ayurveda, é importante que eles se atentem não só a essas práticas, mas que eles reúnam conhecimentos para a aplicação desse conhecimento, desse tratamento. And secondly comes the traditional medicine. See, Ayurveda has been one of the prime traditional medicines of India itself. So we are actually trying to preserve our culture and at the same time give the best options for the medical treatment worldwide. We'll have to actually take the best to the world. That is how we are actually maintaining the traditional style. At the same time, creating avenues wherein you are giving the best out of your country. Bom, e ela diz também, né, que é importantíssimo que, além de reunir esses conhecimentos, não só do Ayurveda, mas que a base, né, do Ayurveda seja aplicada para que se mantenha essa tradição. Okay. Next comes the point called evidence-based practice. It is actually in Ayurveda, if you look upon Ayurveda, a practitioner would never go for one tablet which actually works in one disease. He would actually address the person who comes in the form of a different type of prakriti, with dosha difference and with the dosha variation, and based on that, it is like a probability of some dosha pattern that the patient will be treated. And so, based on that, different evidences can be produced. Então, o Ayurveda se baseia em algumas evidências, né, que fazem parte desse conceito principal, desse conceito fundamental. E um exemplo que ela usou foi o conhecimento dos doshas, né, que para cada dosha existe um padrão de possibilidades, existem possibilidades para cada tipo de dosha. Portanto, conhecer esse conceito, né, essas evidências, é fundamental. Okay. When you actually, like an example, I would say, if you have a disease with the vata predominant along with pitta, and if the person is also having the same prakriti, then you understand that this will create an aggravation. So you can actually create problems like vata pitta related fever, cough. In such conditions and all, you will actually address to one medicine which actually helps combat all of these. So then you try to analyze how he is effective after a certain period or a review period, and then that is an evidence. When you document it, that is an evidence. Bom, então ela usa também, né, como um exemplo, o conhecimento sobre a Prakriti e os doshas, né? Então, se a gente tem esse conhecimento, é possível prever quais as condições para cada dosha, né, são a maior probabilidade de quais condições acontecerem para cada dosha. Então, conhecer esse conceito de prakriti, dos doshas, por exemplo, uma pessoa que tem características vata, que se apresenta vata, é possível entender e reconhecer o padrão das condições dessa pessoa. Okay. The same way, there is actually this kind of evidence has to be published as papers.
So this is where we lack. Actually, from the Ayurvedic community, if you see the number of papers that has been published is very low. So what happens is when we talk with a different discipline or when we actually talk with a different set of people, there is very less number of papers that can be addressed. Que quando ela que é importante ter esse conhecimento, inclusive para documentar, né? E a partir desses documentos haver mais evidências sobre esses estudos. E que quanto menos se fala, né, se faz esse registro, claro, menos evidências existem, né? Então, a coleta, né, a reunião desses estudos com diferentes pessoas em diferentes condições aumenta esse conhecimento, né? São maiores evidências, são mais recursos para esse estudo. Actually, the next point comes with the empowerment of practitioners. That means a practitioner is actually a person who is in touch with the patient or a common public. So he actually has to keep himself updated from the regular type of research work and also try to maximize and improve the safe and effective care. So what happens is this has to be like a stability that is being provided to the practitioners also, because they in turn have to be actually very strong. So that strength will improve the quality of the healthcare also. Certo. Ela disse que o próximo ponto que ela vai falar é sobre o empoderamento dos praticantes do Ayurveda, né? Que então essa reunião de documentos também dá mais empoderamento, né, para os praticantes. Por quê? Porque eles podem se basear nessas informações todas coletadas e reunidas, né? E que isso faz toda a diferença, porque isso embasa o trabalho deles, isso dá mais recurso para eles. Então, que todo praticante de Ayurveda deve sim se atentar a isso. Okay. Next comes combating the scams, because there are many people who actually, in the name of Ayurveda, practice actually unethically. So that unethical practice is actually to be avoided, which actually damages it is actually what is damaged is the belief on the entire system is actually being damaged. So that has to be safeguarded. E ela diz que essa coleta, né, dessas informações, ela é importantíssima, até pela segurança, né, da saúde, tanto de quem recebe o atendimento, quanto do praticante, né, do profissional do Ayurveda. Okay. Doctor, so, just one point, please, excuse me. Yes. The presentation, we cannot see the changing. Okay, really? So if you want to change the slides and show each slide, please feel free, okay? Because we are just seeing the same front page. Oh, really? I actually thought it would have been changing. Oh, now it is changing, yes. Now you're able to see the next one? Yes, thank you. Okay. Fine. Oh, I'm sorry. I was actually assuming that you were able to see. No, it's all right. Now we can. Thank you. Okay. Is it okay now? Yes. Mm-hmm. Okay. So now we'll actually see the real challenges and the solutions to it also will be discussed. Diminished evidence-based quality. So as we already discussed, it is that there is like you have enough quality evidence is not there. That means that it is not that people do not treat in hospitals and all, but at the same time, it is not being evidenced or made into some paper, because this evidence is actually something that you can carry for years together, or it lies as a history that there is a evidence like Charaka Samhita, Ashtanga Hridayam, everything are evidence. It is actually a
documented scripture. So we actually, when we are looking into Ayurveda, we should also be creating that evidence. As Ayurvedic practitioners, you should also be doing the same. Bom, então ela diz, né, que existe um ponto fundamental que é nem todos confiam ao Ayurveda, né, esse conhecimento, essa possibilidade de tratamento. Então, que para o praticante também ter essa segurança, essa garantia, a coleta desses documentos, dessa documentação é super importante. Por quê? Porque essa documentação, ela permite o estudo das evidências, né, dos casos. Now we know that many of us have actually treated COVID and all that. But at the same time, how many papers have come out of COVID? I should say, at least during COVID period, some papers had come. But at the same time, enough numbers based on the how we practice have not come enough. So this is a pattern that we have to actually break. Então, ela diz que existe um padrão, né, que é necessário quebrar, que é dessa não documentação, né? Pois quanto mais documentos, maiores são as evidências, e aí maior é a confiança que existe, né, no Ayurveda. Okay. The next one is a very common thing that all of us see. Healing is slow for a reason. Everyone thinks that Ayurveda is a treatment or a healthcare system wherein the treatment is always slow and it is like a delayed schedule. But it's not so. Actually, Ayurveda works in just minutes and seconds. Bom, ela diz que existe uma ideia, né, de que a cura ela é lenta por um motivo, por um propósito. E que muitas pessoas acreditam que o Ayurveda é uma ciência, né, é um método que para haver a cura se leva muito tempo, mas ela diz que isso não é verdade e que a aplicação de muitos conhecimentos do Ayurveda fazem com que exista uma mudança imediata. Ok. Doctor? Oi, Paty. Eu acho que traduziu. Eu acho que travou. Ou voltou? Hello? Hello, doctor. Yeah, it seems like there was a break. Yes. Okay. Fine. You have Right. completed the translation. Shall I continue? Yes, I have. Thank you. So what Please happens is I can share you an experience of we use Ayurveda in my family also, and my mom actually had this coronavirus and COVID. She was affected with that, and during a certain period, one day it was like SpO2 showed 81. By morning, I should say by 8 o'clock, around 8 o'clock. But at the same time, what I did was Deu uma travada de novo. Puxa, bem no momento que ela ia contar o que aconteceu. Vou pedir para ela voltar um pouquinho, né? Pessoal de casa tem que ter aquela paciência, porque isso acontece, tá, gente? Vamos pedir para ela voltar agora, tá bom, pessoal? Doctor, can you please repeat that? Because we had this other tech break again. We just had this tech break. Please. Yes. So I was telling about a personal experience of mine. My mother actually, when she got affected with the COVID-19, it was in 2022 when she were affected with the Omicron. But my mom actually has a history of this respiratory issues also. So
she actually got down the SpO2 by almost by morning 8 o'clock. It went to nearly 81, and but by evening 4 o'clock it was actually by 94. I was able to actually give the medicine in a muhurmuhu. Muhurmuhu means we give the medicine with very short intervals so that the medicine reaches out at a quicker pace, and the medicine will be given in very small quantities. This actually, I should say, then on what basis are people telling that it is slow? See, this is just when during that period when it was like people were rushing to hospitals for oxygen cylinders, we were able to actually work out. I should say it was not only my experience. I have seen in many of my patients. At the same time, many of my colleagues also have Bom, seen ela this estava. scenario. Hello. Hi, doctor. Sorry, Yeah. we had this tech break again. Oh, really? Yes. Yeah. Oh, is it okay now? Yes. Okay. Should I repeat? No, I will just explain to them what Yeah. you said, okay? About your personal experience. Bom, ela estava contando, né, sobre a experiência pessoal que ela teve na família dela, quando a mãe dela, em 2022, foi infectada, né, pelo coronavírus, pela variante Omicron. Então, ela disse que logo às 8 da manhã, ela percebeu uma condição da mãe dela, né, com um grau de febre e tal, e que aí ela dosou uma medicina, né, ela administrou essa medicina, só que em doses bem pequenas, porém com maior frequência. E aí ela disse que ao longo do dia, que para o final do dia, ela já observou essa diferença, essa atuação, né, desse formato da medicina que ela aplicou com a mãe dela. E ela disse que não só a mãe dela, que ela teve outros casos dos pacientes dela também que passaram por essa mesma experiência, né, de ter uma melhora significativa no mesmo dia. Okay, doctor. Thank you. So next is actually the limited usable knowledge. We're very comfortable using what has already been expounded, what has been already tried, and been already into the market. So now is actually the time to explore into formulation. See, in this scenario, I should say that we are also in a small trouble because we are trying to actually encroach the nature and try to take up all the raw materials from the nature, but we are not giving enough. So what happens is at some point of time we will actually end up that we don't have medicines. So what we should do is start agriculture, start cultivating the plant material, and at the same time try to use material or try to use the medicines or just ponder more and more to get into formulations which actually will help us save the drug. At the same time, have better efficacy also. Bom, ela disse então que muito do Ayurveda se trata de uma aproximação da natureza, né? Então existe essa observação profunda da natureza, em que se baseia também o Ayurveda, e que é importante ter essa observação para que a gente tenha a possibilidade, né, a capacidade de coletar de diversas fontes, e não ficar só em um único medicamento, e que a partir da observação da natureza, desses elementos, é possível formular medicamentos e tratamentos novos. Então, ela cita, por exemplo, a importância da agricultura, a importância do conhecimento da terra e das plantas, né? Porque esse conhecimento reunido é o que faz a formulação, é o que faz existirem esses remédios e esses tratamentos dentro do Ayurveda.
Okay. So from this slide, I should say ponder more, reach more, research more, and get into more and more. So we'll actually have to get into more knowledge, but at the same time, effective ones. Sim, então ela diz que estudar cada vez mais e sempre é importante, é também um conceito, é um fundamento do Ayurveda, né? Que a observação é um estudo e que estudar cada vez mais é importante, sim, para ter cada vez mais embasamento e para que também os tratamentos, né, e as medicinas sejam eficientes, sejam realmente que funcionem de fato. Okay. Now comes the next point, which is very important. Actually, when it comes to talking about the same disease in two disciplines, like when we talk with an allopathic doctor, the problem is they have an international classification of disease called ICD. We have the version number 11 that is actually on. But at the same time, we need to stick on to an Ayurvedic classification of disease also. For example, one that we have put here, we do understand that Pandu is inclusive of anemia condition, but anemia itself is not Pandu. Bom, então ela está falando agora, né, sobre como falar de uma condição numa linguagem universal e não só olhando pelo Ayurveda, pela lente do Ayurveda. Ela cita a anemia, por exemplo, né, que é uma condição geral, e aí ela fala que nem todas as doenças estão no CID, que é uma tabela, né, com cada doença tem um código. Então ela fala da importância desse estudo, né, de globalizar esse conhecimento para que isso seja tratado de uma forma ampla e responsável, né? Para que todo mundo tenha a capacidade, né, a possibilidade de encontrar as informações sobre as doenças. E aí ela usou a anemia como exemplo. Okay. So what happens is a person or a physician who has understood that anemia is or the lower quantity of hemoglobin is only Pandu, the patient will be treated in a way that he will be given Loha, Savam, such medicines. But the problem is the actual Pandu will not get treated. So the condition or the clinical condition will persist as such and only deteriorate the reasoning that we give for a patient. So that will not give quality treatment to a patient. So we should always hold on to the Ayurvedic classification of disease, understand what the node of treatment is, and then treat. Bom, então ela diz que, por exemplo, né, é possível que um médico olhe para um paciente com anemia e veja nele o quê? A baixa hemoglobina, um baixo nível de hemoglobina. E aí ele trata essa condição. Porém, que pelo Ayurveda, por exemplo, existe um olhar mais aprofundado, que vai mais além do que a questão só da hemoglobina. E que, a partir da união desses conhecimentos, ele pode, então, oferecer um medicamento não só olhando por essa questão da baixa hemoglobina, mas, assim, o que veio antes disso, né? A raiz disso, a origem dessa condição. Okay. On the other hand, if you can actually say that some diseases can be directly correlated also. Like, for example, hemorrhoids, it is directly correlated to Arshas, and fistula in Nano is directly correlated to Bagandhara. Certo, então ela usa uma outra condição, né, que é a hemorroida, né, quando se trata uma hemorroida, o que deve ser visto? O que um médico, né, do mundo convencional trataria, né, e por outro lado, como é que o Ayurveda olharia isso, né, o que viria, qual que é a origem dessa condição? Okay. Next comes that, this is just to understand how we communicate about a disease. So like in case of Charaka Samhita, it is actually listed out some diseases. So it is listed out some diseases which are very crystal clear, like it is called as
listed diseases and also mentioned about the unlisted diseases. It's called Ukta Gada and Anukta Gada. This is for an understanding that when you have a set of diseases and the clear protocol of treatment and how the disease prognosis will be mentioned, it literally means that the physician has to understand the pattern and discover his own strategy for an unlisted disease. Bom, então ela está agora, né, falando sobre as condições que são listadas, né, as doenças que estão listadas, estão em catálogo, e as que não estão. Então, as que estão são as Uktavadi e as que não estão Anuktavadi. Como é que, para informar, né, que é isso que ela está falando, como é que ela como que como que o Ayurveda informa sobre cada condição, as que estão listadas e as que não estão listadas. Okay. So yes. This is actually like, especially in COVID-like situation, this is an understanding that actually laid the path for making a protocol to treat such cases. Tá, então que para as condições, né, as listadas e as não listadas, geralmente as que estão, né, em catálogo, as que estão nessa lista, no CID, elas são comunicadas de uma forma mais universal, né, porque tá ali, tem um padrão. E as que não estão listadas, geralmente, são faladas de outra forma, né, aí vai de acordo com o praticante, o profissional. Okay. Now, to just go into the deep understanding the depth of the treatment how it is being conceptually mentioned. So any text is actually may not mention that you have to give a name for a disease, but at the same time, a complete or a rigorous understanding of the etiology, the dosha pattern and dusha is very important, along with the prognosis of the stage of disease. And this will be very crucial when you decide the treatment protocol. So everywhere it is not needed that at all you give a name to a disease, but at the same time, where will it be important is when it comes to an insurance. When in insurance, you need actually a diagnosis with a typical protocol, but at the same time, Ayurveda texts have actually not emphasized on the same. Então, ela diz que num tratamento, por exemplo, coberto, né, por um seguro de saúde, um plano de saúde, existem os protocolos de base, existem os protocolos padrão, né, que são usados. Então, por exemplo, para doenças classificadas, existe toda uma explicação dentro daquele protocolo. Porém, que pelo Ayurveda, nem sempre o mais importante é olhar por esse protocolo, né? E sim, entender os conceitos básicos do Ayurveda. E aí ela usou, né? Por exemplo, fala dos tecidos e dos doshas, né? Que até estão explicados aqui no slide. Que o profissional do Ayurveda olha a partir desses fundamentos, para então construir dentro do protocolo convencional a descrição da doença, né, da condição, a descrição do tratamento, porém que para o Ayurveda nem tudo, o mais importante é esse protocolo padrão. Okay. Yeah. Next comes lack of research in science ecosystem. Actually speaking, for the quantity or for the quantum of material that we have, we should be doing so much of vibrant research, because everything that you actually read in the text is actually giving us more towards pointing many questions, so which are still unanswered, which actually are key notes for creating such evidences, or such maybe can even open up so many avenues of transformation of a medicine use itself. So these are something that we have to actually literally do.
So we'll have to look into and find to understand where we can actually pitch in. So in main thing is that we have to research more and more, and research in a way that we do not leave the traditional background. Certo. Então, ela, né, essa apresentação fala sobre a falta de pesquisa, né, e desse ecossistema da ciência, né, que o estudo do Ayurveda, sendo mesmo muito profundo, quando não existe essa documentação, acaba faltando dados, né? E isso é ruim, porque isso não dá uma estabilidade para os praticantes do Ayurveda, né? Isso dificulta que a prática, né, desses profissionais, dificulta o ritmo, dificulta a manutenção do ritmo dos profissionais. Então, que por isso é importante, sim, estudar e fazer, né, essa coleta, essa documentação, porém, sem sair, né, sem deixar de seguir os conceitos básicos do Ayurveda, que nem sempre estão documentados nos protocolos, né, no padrão, na forma de tratamento padrão. Ok. And next comes to make sure that there are many practitioners who are actually not, people have not gone into literally Ayurveda, are actually practicing also. So we should actually try to actually encapture that, because people who, when they look into Ayurveda, they have a notion that it will cure them or help them. So that actually has to be maintained by avoiding this telling that it will cure everything. That is actually a gimmickry. That is not possible, because it's little bit just like a white claim. But at the same time, if you're able to actually create a notion that the patient will be cured of his problems in the right way, then it will be actually more of information rather than a gimmickry. Bom, então ela diz que existe também esse outro desafio para os praticantes e os profissionais do Ayurveda, aos quais muitas vezes não são dados, né, os créditos, enfim, e a devida confiança, porque por conta desse mito, né, de que o Ayurveda vai curar tudo como um passe de mágica. E ela diz que não é assim, né, que muitas vezes os profissionais do Ayurveda, eles também estudam outras linhas, outros conhecimentos, para colocar isso junto para o paciente, né? Então, que é importante essa documentação para que os profissionais do Ayurveda tenham mais segurança, mais garantia de atuar, porque muitas vezes eles ficam conhecidos como se eles vendessem, né, que o Ayurveda vai curar tudo, mas que as coisas não são bem assim. Muitos deles estudam muito, mas não é o que uma boa parte das pessoas pensa. Porque na cultura, né, ocidental, por exemplo, todo o protocolo é feito de um jeito diferente. E aí, para esse protocolo, existe um crédito, digamos, maior. Para os praticantes do Ayurveda, não. Então, muitos praticantes e profissionais do Ayurveda encontram esse desafio. Ok? Now, when it comes to actually Ayurveda understanding, you don't have to actually give much of the claims and all that. There are many diseases that have been coming new, emerging new, but at the same time, most of the disease are having a pattern, or it can be correlated to some disease that has already been mentioned. So you can see that even when Ayurveda is crossing Indian boundaries, the fundamental principles remain the same. So we are not going to change that. It is only the medicine based on the seasonal variation that is going to be changed. So you can see one of the example is eosinophilic esophagitis, where it is actually treated in the concept of Amla Pitta, which is a disease in which you have vitiated Pitta and Ama. Certo. Então ela disse, né, que mesmo que apareçam novas doenças, né, novas condições,
o Ayurveda sempre vai buscar o entendimento e a compreensão para um possível tratamento no princípio, né, na base do Ayurveda. E que mesmo com as limitações, mesmo, né, dentro dos limites da cultura indiana, existe essa importância de buscar os fundamentos. Então, por exemplo, ela usa aqui, né, a esofagite como um exemplo, sobre o que tem, né, assim, em cima, e o que o Ayurveda estudaria profundamente para encontrar a explicação para uma possível, para essa condição. Então, entender o conhecimento de ama é fundamental, por exemplo, para esse tratamento. Okay. So hereby I end my slide. Thank you so much for your patient listening. I'm open to questions now. Ok. Ela agradece, né? E agora ela vai abrir para as perguntas. Paty, fala para ela que tem algumas perguntinhas e eu vou primeiro ler ela em português para todo mundo de casa e quem for ouvir somente poder saber qual é a pergunta. Você traduz para ela e ela pode dar a resposta, tá bom, querida? Ok. Doctor, so now Eric is going to share all the questions the audience has asked, all right, along the presentation. And he will first read all the questions in Portuguese. Then we are going to share them in English with you so that you can answer them. Okay? Yes. Thank you. Pessoal, então quem está assistindo ao vivo, se quiser colocar uma perguntinha, fique à vontade. Então, como eu expliquei, eu vou ler a pergunta antes em português. A Patrícia vai traduzir para ela e aí ela vem com a resposta, tá? A gente vai com muita calma nas perguntas para não ficar muito bagunçado, porque algumas perguntas são próximas. Então, quando a pergunta é muito próxima, eu coloco as duas perguntas e leio as duas, obviamente, para ficar mais fácil para todos nós. A primeira pergunta é da Luna Pietro. Ela dá bom dia para nós. Bom dia, Luna. E a pergunta dela é a seguinte: como é a recomendação no tratamento e acompanhamento Ayurveda para câncer de mama? E ela agradece. Nós que agradecemos, Luna, desculpa. Okay, doctor. So the first question is from Luna. She says, good morning. And she asks, what is the recommendation in treating with Ayurveda breast cancer? I would say you should analyze in what stage are you in, and based on the condition in which you don't need surgery and all, I would 100% recommend Ayurveda. But if you need surgery and chemoradiation, you'll have to go for that, and further you can use side by side, you can add Ayurveda or go for the radiation and come back to Ayurveda for a proper rejuvenation. Bom, então ela diz que o primeiro estágio, a primeira coisa é saber em qual estágio encontra-se, né, o câncer, para que sejam tomadas as medidas mais indicadas, né, e apropriadas no momento. Então, por exemplo, essas medidas podem ser uma quimioterapia ou uma radioterapia, e controlando isso, né, tendo a consciência, sabendo, né, em que estágio está, aí sim é possível entrar, né, e administrar duas formas de tratamento, por exemplo, um tratamento convencional, com quimioterapia e rádio e outras medicações, e também o Ayurveda, mas que é importante, a primeira coisa é saber em que estágio está o câncer. Ok. Yeah. Ok, próxima pergunta? Yes. Estou procurando aqui. O pessoal vai escrevendo. Aqui. A próxima pergunta, desculpa, gente, é que eu tenho que procurar no chat,
porque eu tento colocar todas as perguntas aqui de vocês, tá? Algumas perguntas já foi antes, então eu tento procurar elas aqui. A próxima pergunta é da Thaís Santos. Primeiro, obrigado pela pergunta, Thaís. E a pergunta da Thaís é possível tratar diabetes, baixar a glicemia do sangue com tratamento ayurvédico? Essa é a perguntinha da Thaís. Okay. So, doctor, the next question is, is it possible to treat diabetes and lower down blood glycemia? What is it? What is it? Okay. Okay, so she wants to know if it's possible to treat diabetes and lower down blood glycemia with Ayurveda. 100%. 100% possível. But you should be ready to also have a proper schedule of diet, lifestyle, exercise, along with medicine. Bom, e aí ela diz que é 100% possível, porém que é também necessário que o paciente esteja disponível para mudar radicalmente a dieta, né, se necessário, se indicado, para mudar a rotina, para incluir exercícios físicos e mudar o hábito, mudar hábitos, mudar a rotina. Ok. You have no sound, Eric. A gente não consegue. Desculpa, gente. E a doutora Arame acho que caiu. Voltou. She's back. Próxima pergunta é da Luna. Ela pergunta assim. Obrigado, Luna, pela pergunta. Câncer de mama hormonal positivo. Quais as recomendações? A pergunta da Luna. Okay, so doctor, the next question is also about breast cancer. And what are the recommendations for a positive hormone breast cancer? You actually, I would say, your lifestyle and your stress. See, whatever happens, you actually have to deal with it. That is very important, no? So, most of the lifestyle changes, I would say, are actually promoting factors for cancer in most of the people. So those are the things that you actually have to take a stand wherein you have a proper healthy lifestyle, and then make sure that you have a stress-free mode that is actually that you have to create on your own. No one is going to actually help you completely on that. Even if you go to a psychiatrist also, it is only until a certain period that they can be helping out. After that, you should be on your own. You should have a schedule. You should have a friend circle, because I should say that friend circle or a loved one circle is actually very important to give you that confidence, security. Post that, if you have a problem, deal with it in the right way from the beginning. So it is whatever type of cancer you got also, you have to deal it in a way that it has to go, if the medicines are enough, then you have to actually opt for that. But if you need for a surgery, I think if you are delaying it, it is only going to be worsen. But at the same time, if you go for the surgery at the right time and then use Ayurveda at the right time, I'm sure you will come out of it completely. Bom, então ela diz, né, que para essa condição é muito importante saber o estresse, o nível de estresse que a paciente, né, tem, quais são assim as condições, né, da rotina, o que é o hábito para que deve ser mudado, né, para esse tratamento. Então ela diz que essa é a primeira coisa. Que, como ela já tinha falado também, saber em qual estágio está a doença é importantíssimo, né? Mas que olhar para assim, os fatores como o estresse e a rotina são o elemento fundamental, porque é a partir disso que muda, né? E para esse tratamento, por exemplo, se houver a necessidade de uma cirurgia, é super importante que essa cirurgia aconteça no momento
correto, no momento mais propício, para que então o Ayurveda também entre como uma forma de tratamento, também num momento propício, né? E que além disso, de saber isso, é muito importante ter os amigos, ter a família, ter os entes queridos para esse apoio, né? Para estar perto, porque isso também faz parte, uma diferença enorme no tratamento. E que se a cirurgia, né, se para um caso de cirurgia, se a cirurgia acontece no tempo adequado, que o tratamento com a Ayurveda, vindo também no momento adequado, pode ser muito significativo e trazer muitas mudanças. Porém, que conhecer, né, o estágio e conhecer e ter a disponibilidade de mudar essa condição do estresse e da alimentação e da rotina diária é o ponto de partida para essa mudança com o tratamento com o Ayurveda. Ok. Actually, this hormone-related problems is also connected to our mental disorders also. Like, every hormone is connected to the way how we think, we live, and how less are you able to take up each emotion, how high you are able to take up each emotions. All these actually have a play on that. And then the lifestyle, the food that we eat has to be maximum fresh. If it is processed, try to reduce the intake of processed food, make it very seasonal, so that the body is aligned with the environment where you are in. So these are all very important to maintain the hormonal system also, especially related to cancer. Ela, né, citou aqui agora que todas as doenças, todas as desordens ligadas aos hormônios também tem uma ligação direta com a nossa saúde mental, né? Então, por exemplo, se existe uma condição dessa, né, uma questão hormonal, principalmente ligada ao câncer, que é necessário ter uma alimentação com alimentação, né, natural, uma alimentação com alimentos frescos, cortar os processados ao máximo, né, e cuidar dessa questão da saúde das nossas emoções, porque isso está diretamente ligado com desordens hormonais, principalmente as que têm a ver com o câncer. Ok. Next. Okay. A próxima pergunta é da Silvelena, que está aqui desde ontem com a gente em todas as apresentações. Obrigado pela sua presença, Silvelena. Então vamos lá. Ao pesquisar o assunto, tem muitos links sobre o assunto. Até que ponto tem eficácia usar as dicas espalhadas aqui no Ocidente? É a pergunta dela. A mesclagem, entre aspas, como ela coloca, de tratamento, é benéfica? Ela pergunta. Right. So, doctor, the next question is very interesting because she points that when we search, for example, on internet about Ayurveda treatment, it's possible nowadays to find so much information on this topic, right? And so she asks, to what extent is effective to use and to adopt all this information and knowledge shared in the internet, especially here in the Western side, okay, of the globe? And she also asks if it is good, if it's a good idea to mix the treatments based on Western culture and Ayurveda. To what extent is this good? Is this beneficial for people? Okay. Let me tell you in short, actually Ayurveda itself means you can live anywhere in the world and still practice Ayurveda. That is the best part of Ayurveda. The concept is that you are in tune with the environment or the season that you are in. So everywhere there has always been a stress on using the local food, using the local type of attire,
and also the medicine or the herbs that are present in your locality, which is actually the cure for the problem that you have actually developed from the same place. So it actually means that you have to set up, it's like a prototype that you have to set, that you are in tune with the same environment. When you are in India, you eating pasta is actually absurd. But at the same time, when you come to India, have idlis. That is actually the best part, because your body also adapts to the food in a right way, if it is taken in a right way, not that you have to completely change, but at the same time, if you can adapt little by little in the right way. When you are at your place, I would say the best thing is to follow your ancient style, or there would have been a grandparents would have followed some kind of pattern of food, which would have been in tune with the environment. See, in of recent times, we have seen many type of food being regenerated, or kind of like the cooking patterns have differed. But at the same time, there has been an authentic style that was followed in every country. Every country, I should say, has their own style of preparation. I remember Eric also had like one of the program that we had, which actually showed the traditional style of cooking, right, Eric? You remember? So, yes. So actually, that was a eye opener for all of us, that there is a typical style in which you have to take food. Must be the combinations. You see, these are all adapted based on the situations the people were in there. So I feel you can actually go easily to the traditional food to the maximum, and minimize the food intake of the recent times. That itself will keep you healthy. And then adapt a regular lifestyle. I would say in dinacharya, that whatever is mentioned in dinacharya can be followed anywhere in the world. And dinacharya and ritucharya also, because say in India we don't have so much variances in the climate. That is why we don't follow much of a varied. But at the same time, in North India and South India, there's a difference. So that type of food pattern change can also be adapted based on the seasonal regimen that you have. Bom, ela diz então que a melhor parte do Ayurveda é que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode aplicar os conhecimentos do Ayurveda, né? Que na verdade tem a ver com a natureza, tem a ver com a estação do ano em que a gente se encontra, né? Com o tipo de alimento que existe, que é ofertado naturalmente em cada região, né? E que são esses os conceitos principais também do Dinacharya, que é a rotina que se tem em cada lugar, né? Porque os nossos corpos são adaptáveis e eles podem se adequar, se ajustar em qualquer lugar que a gente estiver. Mas então que o importante é, por exemplo, olhar para a forma que se prepara o alimento, para que tipo de alimento, né, você ingere, considerando o local onde você está, considerando a estação do ano em que você está, né, e que a partir disso, desses ajustes, olhando para o que tem no local, em abundância, né, naturalmente, que se a gente ficar buscando coisas muito longe, então que isso sai fora do que está ali disponível pela natureza. Então, se você se basear, né, numa rotina diária saudável, se você alinhar a dieta, né, com os hábitos, que sim, você pode usar o Ayurveda em qualquer lugar e sempre vai ser benéfico. Ok. Então vamos... Opa, cadê a doutora Aramia? Será que tá tudo bem? Ou será que foi a internet de novo? Doctor, acho que foi a internet. Às vezes acontece. Vamos esperar um segundinho, porque a oscilação de energia na Índia é muito instável para quem não conhece, tá, pessoal? Então isso é bem comum. Não sei se vocês perceberam durante a apresentação, a luz dela apagou algumas vezes. Foi. Aí, isso quer dizer, é a energia que fica oscilando, tá? Vamos para uma próxima pergunta. Ela pode mais uma, duas perguntas? Você pergunta para ela, Paty?
Doctor, could we ask 2 or 3 more questions? Would you have this time? Ok. No problem. Beleza. Thank you. Gente, eu tô perguntando para ela porque ainda quem não percebeu, ela tá dentro do hospital trabalhando, tá, gente? Então ela tem um horário ali disponível para nós. Eu preciso perguntar para ela se ainda tá disponível para que a gente possa fazer a pergunta. A próxima pergunta é do Robson. O Robson também está aqui toda semana. Toda semana de Ayurveda eu vejo o nominho dele por aqui. Obrigado, Robson, pela pergunta. Algumas pessoas eu consigo reconhecer. Então a pergunta do Robson é uma pergunta muito interessante também. Ela falou um pouco na apresentação dela, né? Qual é a importância do autoconhecimento do paciente, do interagente, para o sucesso de um tratamento ayurvédico, né? Ou do Ayurveda? Ele está falando do paciente e do interagente, né? Daquela pessoa que vem procurar a gente. Qual é a importância do autoconhecimento para essas pessoas? Right. So, doctor, the next question is from someone who's always here with us. And he asks, how important is it for a patient to have the self-awareness, self-knowledge, and self-consciousness for the treatment with Ayurveda? Okay, that's a nice question. I should say that, it is a physician's responsibility that when you prescribe a medicine, you should be able to tell the patient also that what all are required. Like, first is the medicine, intake at right time. Second, the patient should remember all that, what we have said. And then the pathya, or the right food and regimen that he or she has to follow, and making sure for what should be avoided. That avoided material should be clearly spelled out, and how you have to take a medicine. So all these are very important, and also give them the knowledge about what could happen if you're not taking the medicine also, because they should know that there is it is like they will expect that they have taken the medicine for 2 weeks and then, okay, let me leave it for a week on their own. So what happens again, you have to tell them that you will be on the day 1, day 0. Okay. So when you start like that, again, they have to go back from start. Such kind of information, you have to actually detail it to the patient. Once they understand that it is important that you have to stay for some period of time, they will come regularly. And they will understand also the impact. Sim, ela disse que essa foi uma ótima pergunta, né? Porque existe a responsabilidade do praticante, né, do profissional do Ayurveda, em, por exemplo, fazer a prescrição bem detalhada de como esse paciente deve seguir o tratamento. Porém, que não é uma única vez, né, que existe essa conversa. Então, que a observação do paciente diante do que o médico prescreveu e recomendou vai fazer toda a diferença, desde o dia 0 de tratamento, né, desde o início do tratamento até ao longo do processo todo, né, e que são essas duas responsabilidades, inicialmente do médico, né, do profissional, que vai atender, que vai passar, e que essa observação do paciente para o médico também é importante, porque o médico pega esses detalhes e inclui no tratamento, e que quando o paciente, né, faz essa observação, o médico também pode ajustar e mexer num detalhe ou em outro, né? E isso impacta, com certeza, ao final do tratamento, isso tem um impacto muito diferente. Ok. Pessoal, eu vou fazer a última pergunta. Eu sei que tem algumas perguntas a mais, mas é que a gente tem um limite de tempo para a doutora Arâmia, para a nossa equipe também, porque tem que lembrar que a gente tem mais 2 lives por dia, então a gente tem que controlar isso. E a ideia não é ficar 24 horas ao vivo também, tá bom? Então a próxima pergunta, gente, perguntas que vão sobrando, vocês podem deixar nas nossas redes também, tem uns... A gente sempre faz ali no Instagram, por exemplo, a gente faz ali para colocar perguntas gerais que alguém da nossa equipe também pode te responder,
tá? Só não posso prometer que os indianos vão te responder, porque é só quando eles estão no Brasil, tá? Por enquanto é assim que a gente pode fazer. Então a pergunta da Sheila é, obrigado Sheila pela pergunta. A Ayurveda considera tomar sol para tratamento de algumas patologias? Uma ótima pergunta, porque quase ninguém pergunta isso. Então eu trouxe essa pergunta para ela, porque é um tratamento bem interessante. Por favor, Paty. Okay. So, doctor, the next question is, does Ayurveda consider having sunbathing as a treatment for a few diseases, for some diseases? So, is having a sunbath treatment? Can you repeat it again, please? Sure. Does Ayurveda consider sunbathing as a treatment for a few pathologies? You know, taking the sun, being under the sun, and having okay. sunbathe. Yes. Yes, that's a good question, actually. When you look into the allopathic side, it is actually the vitamin D that you actually receive from sunbathing. Ayurveda side, actually speaking, sunbathing is not given prime importance. It has actually been mentioned one of the, when you mention exercise, it is actually considered in Dinacharya. It has not been explained that you have to do it at home, because this was written years back, and I don't think there was a culture of this sitting in homes and doing the exercise. So I believe they would have actually gone out. Obviously, when you do the exercise in the sun, you don't have to go for any other treatment which lacks sun or the vitamin D. So that component would automatically come in. So obviously that was there, but it has not been explained in detail. That's it. And at the same time, there has been limitation, because it is considered as one of the fermentation styles, like without direct exposure to fire. When you get a steaming, it is actually type of like you sweat without fire. No, that is actually one type of treatment procedure. It has been mentioned, but it is a limited period. It is not that you are extendedly using the sunbathing. It is a limited period wherein you're trying to expose only for the purpose of perspiration. Ok. Ela disse que essa foi uma ótima pergunta, porque muita gente não considera, né, isso. E aí ela usou o exemplo de praticar exercícios como dinacharya, né, como a rotina diária. Então ela fala que, por exemplo, o tomar sol é excelente por conta da vitamina D, né? Porém, que muita gente não explica como isso deve ser feito. Isso não deve ser feito assim de uma forma descontrolada. E isso é assim como considerado, né, como um tratamento, ou isso pode ser incluído como dinacharya, não tratamento, né? Ou seja, como rotina diária e não tratamento. Porém, por um período. Tem um período, tem um limite, né? E praticar exercícios, por exemplo, junto com o hábito, né, de tomar sol, que é excelente por conta da vitamina D, né? E não, só que isso não é explicado, tanto que é muito comum haver suplementação de vitamina D. Só que se isso não é feito da forma correta, essa suplementação não tem efeito. Então, que sim, é excelente, porém deve ser feito da forma correta. Ou seja, por um período e acompanhado de outras práticas, como, por exemplo, prática de exercício, para ter eficiência, para ter efeito. Excelente. Pessoal, já estamos alcançando 1h30, a gente tem alguns limites também aqui, como eu expliquei para vocês, e também a doutora Aramia está no meio do trabalho dela, eles se disponibilizaram para fazer isso. Então, primeiro eu queria agradecer todos e todas que estão ao vivo, todo mundo que vai assistir a gravação, a Patrícia, a própria doutora Aramia.
Lembrando que o contato delas, do trabalho, a Patrícia é professora de inglês, então quem está precisando aí de aperfeiçoar o seu inglês, tem os contatos dela aqui embaixo. A doutora Aramia trabalha na Índia também, ela é uma das professoras do nosso curso avançado lá na Índia, que a gente está indo em setembro de novo. Então, Paty, obrigado, querida, antes de tudo. E eu pediria para você traduzir para ela o nosso agradecimento da equipe do Naradeva, de todos presentes ao vivo também, que tem todo mundo aqui agradecendo, e falar para ela que a gente espera ver ela no nosso curso em setembro pessoalmente. Okay, Doctor, so Eric is just saying how thankful and grateful everybody in Naradeva team is for your presence here. Because we know you are still at work at the hospital, so we don't want to extend that, but that we are all very grateful and thankful for your presence here. And he's so much looking forward to see you in September there in India. And a great thank you from all Naradeva team and all the students and all the audience for your presence here. Thank you so much. E pode falar para ela que se ela quiser finalizar, fica à vontade agora, ela finaliza a apresentação dela, querida. All right, and Doctor, in case you're willing to finish to end up your presentation, please feel free to do it. We are very thankful, very grateful. Thank you so much. Thank you.